Olá, boa tarde. Olá, Tassiara. Olá, Robson. Então, Tassiara, queremos saber, nesses 30 anos de CIEP, qual a história que você tem na escola? Qual história marcante que você pode nos contar nesses 30 anos? A minha história de vida se mistura muito ao CIEP, porque o meu primeiro emprego foi aqui no CIEP em 1994, quando eu estava recém-saída do ensino médio, do curso de formação de professores. Então esse foi o meu primeiro concurso e esse eu estou até hoje aqui no CIEP. Então é uma história de vida também. Por quê? Porque aqui eu comecei muito nova, com 18 anos, hoje eu tenho, já se passaram 30 anos, então aqui eu cresci profissionalmente, fiz muitos amigos, pessoas até que eu convivi muito mais até do que com meus familiares, porque a gente passava 8 horas aqui na escola, então eu aprendi muito, cresci muito e hoje eu vejo meus companheiros aqui, muitos já saíram, muitos já se aposentaram, muitos já foram para outras escolas. Mas é muito gratificante saber que a gente faz parte de uma história e a gente está inserida nesse contexto, né? Falar de CIEP me emociona porque é uma história de vida, realmente. Porque a gente tem muitas histórias que não daria para contar em poucos minutos, né? Mas como esse ano é um ano comemorativo dos 30 anos, espero que a gente relembre junto com os outros colegas que ainda estão aqui, essas histórias, porque muito assim, foram algumas tristes, outras alegres, mas com certeza de muito aprendizado. Sim, podemos perceber que você se sente bastante emocionada e creio eu que você está muito alegre em estar trabalhando aqui durante esses 30 anos, onde você deu um avanço na sua carreira profissional, e onde você basicamente construiu uma família trabalhando aqui. Sim, com certeza. A gente aqui construiu uma família, tanto é que a gente chama família CIEP 343, pela proximidade que a gente tem com as pessoas que trabalham aqui, porque a gente passa bastante tempo aqui. Eu sou uma concursada de 40 horas, então a gente tem uma carga horária mais extensa. Então a gente vem todos os dias e todos os dias a gente convive muitas horas com as pessoas aqui. Então os nossos colegas são bem próximos e participam até um pouco da nossa vida familiar também, porque acabo sabendo um pouco do nosso dia a dia, da nossa vida familiar em casa, dos filhos, que eu casei, tive filhos, então muitas coisas aconteceram também e a gente acaba participando um da vida do outro. Sim. Então agora também estamos aqui com a presença ilustre do nosso diretor-geral Robson Terra. Eu queria perguntar para você, Robson, a mesma pergunta que eu fiz para a Tassiara. Quais são as suas histórias ao longo de 30 anos do CIEP e aquela história que te marcou aqui, tanto como diretor ou como outros cargos que o senhor já passou por aqui? Então, Iago, eu tenho uma história profissional e de estudante de ensino médio e de ensino superior no meio do debate sobre a implementação dos programas extraordinários de educação aqui no Rio. O primeiro mandato do Brizola, que foi de 83 a 86, eu estava no meu ensino médio. E aí teve um intervalo com o mandato do Moreira, que foi de 87 a 90, que eu estava exatamente na universidade. Então, esse momento, eu sempre fui muito envolvido com militância, com atividades sindicais, movimentos sociais. Esse momento foi um momento de muita atuação política no Estado, muita efervescência política. Sim. E eu terminei minha faculdade em 90, e em 90 o Brizola ganhou o segundo mandato, foi reeleito, né? Foi eleito no segundo mandato depois de um intervalo. E se começou o segundo programa extraordinário, implantar, e começou a construir aqui em Laje o CIEP. E começou a implantar, nesse segundo momento, dois programas, o de educação básica, que era o caso de Laje, e os ginásios públicos, que era para ensino médio. Eu terminei minha faculdade em 90, em 91 tive o meu primeiro vínculo com o Estado, na matrícula, como professor. Em 93 teve o concurso dos CIEPs, eu fiz o concurso para ginásio público, que era para professor de ensino médio. E aqui na região noroeste só tinha a unidade de ginásio público em Miracema. Então, quando implantou aqui em Laje o CIEP, implantou também em Miracema o ginásio público, e eu fui atuar no ginásio público
como profissional de CIEP de ensino médio. E aí, nessa sequência, teve em 96, em 95 uma lei estadual definindo eleição para diretores de escola. E eu já estava atuando aqui no Ari Parreiras, fui eleito diretor ainda muito jovem, sim, diretor do Colégio Ari Parreiras, e aí em 97 eu assumi a direção do Ari Parreiras e passei a ter a primeira relação direta com o CIEP de Laje, que foi encerrar lá no CIEP todo o ensino fundamental de primeira do CA, antigamente chamado de CA, a quarta série, e transferir toda aquela estrutura para o CIEP. Sim. E lá no Ari Parreiras nós ficamos só com o ensino fundamental 2 e o ensino médio. Tá? E aí continuei a minha história profissional, tendo um vínculo com o CIEP de matrícula, atuando como diretor de escola da outra escola estadual que tinha aqui em Laje, mas em 2011 eu retomei a direção do Ari Parreiras depois de um período vazio, e em 2013 eu acordei com a nossa regional, com a Secretaria Municipal de Educação, e fizemos uma grande mudança na rede aqui em Laje, porque aqui no CIEP naquele período já estava usando uma escola que era um prédio com duas escolas, uma escola municipal e o CIEP como escola estadual. E aí eu, como diretor do Ari Parreiras, propus e a Secretaria Municipal de Educação aceitou, a nossa regional também, e nós fizemos a cessão do Ari Parreiras para o município. A escola do município, que funcionava aqui no prédio do CIEP, foi para o Ari Parreiras, e toda a estrutura estadual do Ari Parreiras veio para cá, e eu, a partir de janeiro de 2014, assumi aqui a direção do CIEP, e esse ano 2024, eu estou fazendo fiz, né, em janeiro, 10 anos de diretor da nossa unidade, nesse processo, então, que começa desde as nossas discussões de movimento de juventude, depois de movimento universitário e sindical, na discussão sobre programas extraordinários, sobre a implementação de horário integral na rede. E assim eu estou aqui como profissional de CIEP, originalmente de ensino médio, ginásio público, e de 2014 até agora, diretor do CIEP 343, que eu tenho muito orgulho de tudo que nós fizemos aqui. Sim, então, né, podemos falar e saber que você tem uma grande história por trás de diretor. Como o senhor mesmo disse, já começou outros cargos antes de diretor. Então foi todo um processo. E dentro desse processo, até agora aqui, nos seus 10 anos de diretor, você pode falar um pouco para a gente como o CIEP impactou na vida tanto dos estudantes quanto dos professores desses 30 anos? Então, aqui em Laje, o CIEP fazendo 30 anos, ele já marca algumas gerações, né? Aqui já chegam alunos que na reunião de pais, vêm avós na reunião de pais para dizer que estudou aqui. Então já é uma escola que traz uma marca profunda nessa comunidade, né? Desde quando foi implantada em 94 como escola de séries iniciais, até hoje, já se passaram aqui, barato aí, umas 3 ou 4 gerações. E, portanto, o CIEP 343, professor Emília Diniz de Gero, está profundamente linkado, usando uma linguagem aí da mídia atual, linkado com essa comunidade. E como sempre teve uma interação muito grande, escola-comunidade, o CIEP sempre teve essa relação muito intensa, até por conta dos programas de animação cultural, né? Desde o início, o Boizolão, que é o bloco de carnaval para apresentar a escola para a comunidade, a escola. Então, uma relação de muita interação escola-comunidade. Sim. E aí, essa marca já é uma marca da cidade. CIEP 343 já não é mais uma escola isolada, é uma escola integrada a essa comunidade de Laje do Muriaé e que transcende, inclusive, como referência na região, pelas várias atividades desenvolvidas aqui e pelas gerações formadas aqui. Sim, né, podemos perceber que então, o CIEP, ao longo dos tempos, ele foi se tornando uma escola que atende praticamente hoje em dia, toda a população lajense do ensino médio. No caso, os estudantes jovens acima de 14, podemos dizer assim. Iago, hoje o CIEP, hoje não, né? Desde 2014,
o CIEP 343 é a única escola que oferece o ensino médio na cidade. A única escola que oferece ensino médio de todas as redes. Não tem escola privada que oferece ensino médio, não tem escola pública, nem escola federal. Só tem a nossa escola, o CIEP 343, que é uma escola estadual, que oferece ensino médio. Então, são 10 anos nessa condição. Isso, a gente pode dizer que não tem um lagense, hoje, que não tenha uma relação direta com essa escola. Sim. Seja por ter sido aluno, seja por ter sido pai de aluno, seja porque tenha tido algum tipo de interação, né? Porque os grandes eventos, inclusive sociais, acontecem aqui, de caráter religioso. Então, é uma escola profundamente comunitária. Sim. Então, né, agora fazer... E que eu tenho muito orgulho de estar diretor por ela. Lógico que nós, como aluno, tenho muito orgulho de ter uma pessoa capacitada no comando da nossa escola, em prol sempre dos alunos. Legal, obrigado. Tassiara, agora voltando aqui para você, né, como você descreveria o CIEP, esses 30 anos de CIEP? Uma lembrança marcante na sua vida que você viveu aqui. Olha, quando o CIEP chegou em Laje, né, porque ele já existia no estado, em algumas cidades, igual o Robson disse, mas quando ele chegou em Laje foi um acontecimento, porque uma escola desse porte, dessa grandeza, e com não só pelo tamanho, a estrutura toda que foi o CIEPS na região toda, como a parte também pedagógica. Então foi um marco muito grande, porque era um conhecimento totalmente novo para a gente e para todo mundo, né? Porque fazia parte do construtivismo, uma técnica, uma maneira de trabalhar diferente em que o aluno e o professor construíam conhecimento juntos. Hoje é muito comum falar nisso, mas naquela época, 30 anos atrás, era muito desafiador, principalmente para quem estava recém-formado como eu, né? Então a gente aprendeu muito, teve muito impacto realmente social e a escola, como o Robson disse, que ela é aberta e impacta também a sociedade hoje, mas naquela época também, porque a escola era aberta aos finais de semana. Então a escola nunca fechava, porque finais de semana tinha os eventos também que aconteciam. Aqui a gente teve 5 diretores na época. Tinha um diretor que era só para a parte comunidade, né? Que é uma coisa diferente. Tinha o geral, tinha o de manutenção, tinha o pedagógico e tinha também para fazer justamente esses eventos que aconteciam nos finais de semana. Então a gente trabalhava muito, porque a gente chegava aqui às 7, saía às 5 e quando não tinha às vezes as reuniões no final do dia, praticamente toda semana. Mas a gente aprendeu também muito a construir junto com esses alunos e muitos até nem chamavam a gente de professora nem de tia, como é comum fazer do primeiro ao 5º ano, né? Chamar os professores de tia. Chamava a gente de mãe às vezes. Muitos aconteciam isso. Então a gente, por quê? Você dava aula, você levava para merenda, você tomava conta nos recreios, tomava conta nas atividades dirigidas, era na quadra. E no final do dia tinha o banho, que a gente também tinha que orientar, e servia o jantar para eles. Então a gente passava o dia inteiro com aquela criança. Então a gente construía muito vínculo também com eles e eles com a gente. Mas foi um período muito bom, muito aprendizado, muito conhecimento. E eu só tenho lembranças boas para falar daquele período. Bom, né? Então podemos também analisar que você tem bastante memórias vivenciadas aqui. Como você falou, que podemos perceber que o CIEP é uma escola tão acolhedora que pessoas, alunos, estudantes que já passaram por cá não chamam vocês de tia ou de professores, né? E sim de mães. Podemos perceber esse carinho que os servidores têm com os alunos. Eram vários, né? Não era só comigo que acontecia, porque eu trabalhava sempre com crianças muito menores, muito pequenas, de 6 anos, 7 anos. Então, essas crianças criavam um vínculo muito grande, não só comigo, com todos os profissionais que aqui estavam, né? Porque a gente cuidava mesmo. E naquela época tinha uma alimentação muito boa, então a população em si gostava de ter criança aqui, sabia que estava aqui, sendo alimentada, cuidada, estudavam e era um lugar seguro para elas.
Eu queria acrescentar nessa fala da Tassiara o fato de que aqui tinha o programa de mãe social, Sim. que as crianças que tinham problemas familiares ficavam aqui, onde atrás da biblioteca. Ali era uma casa, tinha um quarto das meninas, um quarto dos meninos e uma mãe social, um casal social. Tinha também o setor odontológico e médico, então tinha dentista que atendia aqui todos os dias, todas as crianças, e tinha médico que atendia aqui. Então, o programa de CIEPs era um programa completo de uma escola integral, mais do que uma escola de horário integral, né? Uma escola que atendia o social, a saúde, o saber e as relações todas culturais da comunidade, né, no caso. Extremamente acolhedora. Então, né, como estamos com o horário apertado, queria encerrarmos hoje, né? Queria agradecer muito a Tassiara, ao nosso diretor-geral Robson, pela participação desse bate-papo, né? E que possamos continuar fazendo transformação no CIEP. Que esses 30 anos possamos acrescentar mais nessa escola e fazer essa escola que ela seja um sucesso, seja espelho para os outros CIEPs da nossa região, do nosso município na Noroeste. Iago, esse é o grande desafio, olhar para os 30 anos, entender o presente e projetar uma escola para o futuro que possa continuar atendendo nossos jovens, nossa comunidade e ajudando a transformar vidas. Esse é o desafio e a gente está aqui para ajudar a construção desse desafio. Acrescentar. Então, obrigado. Muitíssimo obrigado, Itaciara, muitíssimo obrigado ao Robson por participarmos, né, desse bate-papo. Um abraço. Parabéns, CIEP.